Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares, oferecem Bate-Papo das 6. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um programa Bate-Papo das 6, Medicina e Saúde. E hoje vamos falar, meu nome é Dr. João Eduardo Tinoco de Paula, e hoje nós vamos abordar um tema muito importante, que é a pesquisa e o tratamento de neoplasias mais frequentes, né, o câncer mais presente no sexo feminino e na mulher. E tenho o prazer de ter conosco aqui o Dr. Leonardo Lobato, que é oncologista, Dr. Pedro Lavigne, que é mastologista, Dr. Guilherme Eliodoro, que é urologista, para a gente bater um papo mais descontraído. Não é um assunto que a gente vai abordar tanto o lado da mulher quanto do homem, né? Geralmente a gente acaba focado no do homem, da mulher, mas no homem, geralmente, nas datas comemorativas, para se lutar com a doença tão frequente, né, e tão perigosa, né? Então, para mostrar também que a gente tem como prevenir isso. E só lembrando que esse programa é transmitido também na Rádio Sim, 106.1, e no dia seguinte, na quinta-feira pela manhã, às 6 da manhã, e domingo na parte da tarde. Então, gostaria de começar aqui a apresentação do Dr. Leonardo. Boa noite a todos, muito prazer, eu sou Leonardo Lobato, sou oncologista clínico. Obrigado, João, pelo convite, obrigado, TVcinho, obrigado, Pedro, Guilherme, aqui pela parceria. Espero que hoje a gente possa tirar as dúvidas, esclarecer sobre prevenção, tratamento e diagnóstico dos cânceres mais frequentes. Pedro. Boa noite, um prazer estar aqui novamente, obrigado pela oportunidade. Vai ser um prazer estar aqui hoje conversando com vocês sobre esse tema que é tão comum e tão importante ser discutido, que é o câncer na mulher e no homem também, e esclarecer as dúvidas que surgirem. Ótimo. Guilherme. Boa noite a todos, é um prazer estar presente, muito obrigado pelo convite. Vamos aproveitar essa oportunidade para estar dando enfoque aí no diagnóstico e tratamento das principais neoplasias, né? Os principais focos de câncer, o câncer na mulher e no homem. Lembrando que é mais difícil tratar homem porque o homem foge do consultório médico, então fica esse alerta especial para o homem poder se cuidar. Ótimo. Então vamos começar com o Dr. Leonardo aqui. Leonardo, é uma patologia nos dois gêneros, ali, o masculino e o feminino. Então, quais seriam, vamos falar um pouco para a população, quais são os cânceres, primeiro, quais são os cânceres mais frequentes no homem e na mulher, o que tem de casuística, e quais seria o caminho para a gente trilhar para começar essa conversa? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, que quando a gente fala a palavra câncer, a gente coloca como sendo uma doença só e coloca tudo no pacote. A gente tem que entender que câncer são mais de 100 tipos de doenças diferentes. Então, com isso, assim, a gente tem uns colegas que são especialistas mais em doenças do sexo masculino, feminino, que vão nos ajudar também a esclarecer essas dúvidas. E o mais importante de tudo é que a prevenção, né, você vai evitar tratamentos, vai evitar custos, vai evitar ser abordado, diagnósticos tardios, vai aumentar a sobrevida e a chance de cura das doenças. Então, na mulher, os cânceres mais comuns são os cânceres de mama, pulmão, ginecológico, gastrointestinal. No homem, próstata, pulmão, gastrointestinal. Com isso, a gente vai poder discutir aos poucos cada tipo de doença. Lembrando que a maior mortalidade no mundo ainda, nos dois tipos de câncer, é o câncer de pulmão, devido ao tabagismo, que é uma coisa que a gente tem que combater sempre, que a gente vai evitar vários tipos de câncer, não só de pulmão, como de cabeça e pescoço, laringe, garganta, rim, vias urinárias. Então, uma coisa que a gente botar na cabeça aqui, quando a gente falar de prevenção, se a gente conseguir, primeira coisa,
parar o tabagismo, evitar o tabaco, atividade física e atividades físicas regulares, a gente já vai fazer uma prevenção natural de uma série de tipos de câncer. Ótimo. Pedro, então, sendo a sua especialidade mastologista, que cuida da mama, né? Então, e esse sendo o câncer na mulher que a gente encontra com uma grande frequência, eu queria que você abordasse um pouco, mais ou menos, sobre esse tema aí. O câncer de mama, segundo a previsão do INCA, vai ser o câncer mais comum na mulher no ano de 2020, com quase 70 mil casos de câncer no Brasil, quase 3 mil casos no Espírito Santo. Então vai ser o câncer que vai estar mais frequente na mulher. Como o doutor Leonardo falou, a gente tem que ficar bem atento que o diagnóstico precoce é a chave no tratamento. Então a gente sabe que o câncer de mama tem um rastreio que pode ser feito com mamografia, que é de fundamental importância, que toda mulher deve fazer ao menos uma vez por ano. Vários casos a gente deve associar a ultrassonografia também. E a chave para o tratamento, para evitar essa mortalidade, é justamente o diagnóstico precoce. E se é um câncer que tem essa forma de rastreio, que tem a chance de ser diagnosticado precocemente, a gente não deve perder essa oportunidade. Guilherme, então, e no homem? O que você nos diria aí que é o câncer mais prevalente? No homem, o câncer mais prevalente é o câncer da próstata. Pela estimativa do INCA, a gente espera mais ou menos 66 mil casos de câncer de próstata nesse ano de 2020. Consegue fazer sim um paralelo com o câncer de mama, do mesmo jeito que o câncer de mama afeta a mulher em quantidade, o câncer da próstata afeta o homem. No mundo, o câncer de pulmão supera o câncer de próstata, mas no Brasil, o câncer de próstata é mais frequente do que o câncer de pulmão. E é uma doença muito comum e que ainda não tem estabelecido uma prevenção, um ponto muito crucial que, como no câncer de pulmão, o tabagismo está relacionado, o câncer de próstata, ele é multifatorial, mas ainda não tem um ponto que possa evitar. Então, a nossa grande insistência, o nosso trabalho, a nossa bandeira é fazer esse diagnóstico precoce para poder evitar a doença avançada. Diagnosticando de forma precoce, a gente consegue tratar ele. Leonardo, então eu acredito que minha profissão é cardiologista, a gente sabe que muitos dos pacientes também se ausentam de uma visita médica, achando que quanto mais longe dos hospitais, principalmente agora numa situação que todo mundo fica com medo do Covid, né? E ele achando que ele vai estar evitando não indo no médico. E é justamente ao contrário, né? Porque ele vai receber a orientação adequada, ele vai ter um segmento que a cirurgia ou o tratamento que vai ser proposto, ele vai ser muito menos invasivo e, na grande maioria das vezes, curativo, né? Exatamente. Todas as sociedades de oncologia clínica, todas as sociedades ligadas ao tratamento do câncer e combate ao câncer, recomendam que os tratamentos não sejam postergados. A gente, claro, vai ter cuidados quando estiver no estabelecimento de saúde, como em todos os locais vão ter, prevenção do Covid, mas que a gente não atrase. Principalmente o diagnóstico precoce, como foi falado aqui na mesa, ele cura. Mais de 90% dos pacientes com diagnóstico muito inicial de todas as patologias ligadas ao câncer, eles são altamente curativos quando a gente pega uma doença localizada, sem doença metastática para outros órgãos. Então, a gente indo procurar os estabelecimentos de saúde, fazer os exames regulares, procurar o seu médico, sem postergar por conta do coronavírus, que é um problema, uma pandemia, mas isso não vai fazer com que a doença, a célula do câncer, ela pare. Então a gente precisa combater a doença, procurar ativamente o diagnóstico precoce para a cura. Pedro, queria que a gente abordasse um pouco na questão que o Dr. Leonardo falou num primeiro momento, que é
como a gente evita esse câncer? Então, teria como as mulheres, durante as fases da vida, né? Porque o que eu falo, nós somos igual um automóvel, né? Então, se você comprou ele, então a diferença ali você vai progredindo com a idade e se você cuidar bem, se você tiver um cuidado adequado, levando a fazer as revisões, tudo direitinho, você vai conseguir detectar o problema antes daquele problema chegar a causar uma falência do motor, ou que a gente pode dizer o órgão, né? Que seria, no caso, a mama, né? É uma ótima analogia. A gente sabe, como o Dr. Guilherme falou também, que o câncer de mama, assim como o câncer de próstata, é uma doença multifatorial. Não tem um fator de risco que é o mais importante de todos, a não ser as mutações genéticas. Então, mas tem alguns estudos já que comprovam, por exemplo, que a alimentação saudável pobre em gordura diminui a incidência do câncer de mama. A gente está no mês de agosto, que é o mês dourado, o agosto dourado, de incentivo ao aleitamento materno. A gente sabe que o aleitamento materno, ele acaba a maturação da mama. A maturação da mama da mulher só completa após o aleitamento. E quando essa maturação é completada, reduz o risco dessa mulher ter câncer. A gente sabe que o uso de anticoncepcional aumenta um pouco o risco. O uso de terapia de reposição hormonal também aumenta um pouco o risco. Então, são coisas multifatoriais que devem sempre ser tratadas com o seu ginecologista, com o seu mastologista, a fim de reduzir ao máximo esses fatores de riscos ao longo da vida, que seriam as revisões do carro. Um outro ponto importante que o senhor falou foi em relação ao Covid. Foi feito um estudo na Inglaterra que esse ano a mortalidade pelo câncer de mama vai ser ainda maior, justamente porque no início da pandemia foi muito falado, não, tem que ficar em casa, não pode sair de jeito nenhum. E muitos diagnósticos foram atrasados. Isso na Inglaterra. Se a gente transformar isso para o Brasil, eu imagino que seja uma dimensão ainda maior, esse prejuízo. Guilherme, e você, que você faria analogia também eu acho que uma analogia interessante em relação ao carro na parte do câncer da próstata, seria um carro que com o tempo vai ser bem usado, mas que precisa de fazer revisões para que, detectado um problema, você consiga corrigir esse problema antes do carro quebrar. Diferente do câncer de pulmão, que, fazendo uma analogia simples com o uso do carro, é um carro que está sendo feito mau uso. Então, quando você pega um carro e está usando ele de uma maneira incorreta, ele vai quebrar porque você não está sabendo usá-lo. Então, o paciente, a pessoa que fuma, o tabagista, tem que saber, tem que ter ciência de que o tabagismo hoje ele é diretamente relacionado a câncer, tanto de pulmão, quanto indiretamente o câncer de próstata, o câncer do aparelho digestivo, o câncer de boca. Então, fazendo essa analogia, o câncer de próstata seria um carro que precisa estar fazendo essas revisões, e o câncer de pulmão e o câncer o gastrointestinal, do aparelho digestivo, seria esse mau uso, o sedentarismo, a alimentação gordurosa, a falta de atividade física. Isso daí você estaria prejudicando, não contribuindo com a sua saúde. Leonardo, e a gente já tem aqueles carros que têm a marca com a tendência maior para dar defeito, né? Porque é aquele paciente que já tem um histórico familiar. Exatamente. A gente tem que lembrar que em torno de 10% dos cânceres são hereditários. Então, eles vão passar de pais para filhos, vão passar de uma geração para outra. Com isso, quando tem algumas características, pacientes que têm tumores detectados de uma maneira geral, na idade muito precoce, muito jovens, ou então tem várias linhas da família que tem algum tipo de tumores, por exemplo, o câncer de mama é muito comum. A gente começa hoje a fazer pesquisas no cenário de oncogenética, que você começa a ver se tem algum gene que tem alguma alteração, e você já começa a conseguir fazer algumas prevenções, como no câncer da mama, fazer uma mastectomia, retirada da mama contralateral, se precisar fazer um bloqueio ovariano, uma ressecção de ovários. Então, 10% dos pacientes
podem ter hereditariedade. Então, com isso, com esse exame, com essa detecção, a gente consegue, mais uma vez, fazer prevenção de que a doença volte ou que ela passa para um outro órgão. Ótimo. Então, que você acabou falando do câncer de pulmão, né? Na verdade, o cigarro ele está usando um combustível errado no carro movido a gasolina, você acaba usando álcool porque Exatamente. É mais barato e no final você vai acabar tendo um problema muito grande, né? Só pegando um gancho em relação ao câncer de pulmão, como foi bem colocado aqui, eu acho que o Brasil, por ter bastantes campanhas antitabagismo, a gente consegue mudar até um pouco a história em relação à estatística do resto do mundo. Países, você né? pega países desenvolvidos, você pega países da Europa, o câncer de pulmão, e quando chega esse número vai para a esfera mundial, na Ásia, China, você pega que o número, a mortalidade por câncer de pulmão ainda é maior no mundo, por conta disso. Mas a gente aqui, eu acho que por conta de uma campanha, de um empenho, a coisa melhora muito em relação aos pacientes tabagistas. A gente tem um número menor. Eu acho que foi um dos poucos exemplos que a gente viaja pelo mundo e vê o que acontece. Então, hoje eu fico extremamente incomodado quando eu sinto o cheiro de cigarro, eu sinto muito longe. Então, mas assim, eu sou da época que era chique você ter um boné da Marlboro, os carros de Fórmula 1, alguns times e os grandes eventos, era Hollywood, as propagandas mais legais na televisão eram de cigarro, né? Então, e o Brasil, acho que isso foi um trabalho, claro, do Ministério da Saúde, que foi feito com louvor, se não me engano foi o Serra, que na época dele que começou essa campanha, eu não sei dizer, mas eu acho que é um exemplo que você tem estampado hoje no cigarro já a patologia, então acho que quem está fumando, ele quer ter um problema, a gente sabe da dificuldade, a gente sabe do problema, e principalmente para os jovens têm que saber que é igual droga, é a droga, né? É a droga mais viciante que existe, e no caso, fumou o primeiro cigarro, a tendência de começa como uma brincadeira, né? Vou só fazer pose, fumar e no final a gente vê pessoas depois que acabam ficando 10, 20 anos sem fumar um cigarro e um encontro de amigos de longo tempo, vamos brincar aqui, misturado geralmente com bebida alcoólica, eu vou só lembrar como que era o gostinho e volta a ser viciado de novo 20 anos depois. E aí tem que começar aquela luta novamente. Como você falou, é uma doença, né? Tem que ser combatida. As sociedades médicas na área de pneumologia e cirurgia torácica enfatizaram isso. Você tem um mérito da nossa sociedade da saúde aqui no Brasil, que você inibe propaganda, você estimula a conscientização, você sobretaxa esse material, você melhora essa parte de assistência médica, tratamento e tal. Então, é nítido a diminuição do consumo do tabaco por causa dessas campanhas. Isso é um ponto muito positivo para a gente aqui no Brasil. Ô Pedro, eu acho que a gente pode vir abordando no segundo bloco depois, é a idade de se começar a fazer esse acompanhamento, para a gente ver, mas essa paciente, ele tendo mesmo um paciente da genética, né? Se ele tiver uma mudança de hábitos de vida, você acredita que levando uma vida mais saudável, então evitando os problemas, ela pode escapar melhor desse problema? Tem vários tipos de câncer genético, são vários genes, várias mutações genéticas que aumentam o risco de câncer de mama. Então tem algumas mutações que são de alta penetrância, que tem um alto risco, que chegam até 90% do risco da mulher durante a vida ter câncer de mama. Então esse tipo de mutação, o principal realmente é a mutação genética, mas tem genes de moderada penetrância, que o risco aumenta, mas não aumenta tanto quanto esse. Então, com certeza, se você reduzir os outros fatores de risco da forma que eu falei, com a vida saudável, com o peso adequado, com certeza você vai diminuir o risco dessa mulher ter câncer de mama ao longo da vida. Ótimo. Então, nós vamos aqui para o final do primeiro bloco e na sequência voltamos para falar um pouco
de como fazer essa prevenção aí e o acompanhamento que os pacientes devem ter. Até daqui a pouco. Voltando aqui na segunda parte da nossa conversa sobre o câncer mais prevalente na mulher e no homem, com a presença aqui do Dr. Leonardo, Dr. Pedro, Dr. Guilherme. Guilherme, então vamos para um tema em que a gente falou no primeiro bloco mais sobre como mudar hábitos de vida, o que pode causar, os fatores externos que causam isso, e como seria o homem que quer se cuidar, que quer evitar uma forma mais grave desse tumor, como evitar para uma parte mais avançada, que seria o caso de precisar do Dr. Leonardo, que é a parte depois ser abordado na parte de quimioterapia, até mesmo radioterapia. Então, como seria a gente pegando um jovem aí que teria sua trajetória de vida para fazer esse acompanhamento com um especialista da área que é o urologista? Bom, em relação ao câncer de próstata, o paciente tem que levar uma vida saudável, evitar o tabagismo. Estudos mostraram que quando o paciente que consome gordura em excesso, ele tem mais chances de desenvolver o câncer da próstata. Tem um componente genético? Tem, mas ele é menos influente do que o componente social, o componente ambiental. Então, só pegando esse ponto, esse paciente que come mais gordura, se traduz isso em obesidade? O paciente mais obeso, ele é mais suscetível ou não? O estudo foi um estudo da Universidade de Turim que constatou isso. Os hábitos do paciente das pessoas aqui do Ocidente, consumindo mais alimentos gordurosos, mais alimentos industrializados, ficando mais sedentário, ficando na faixa de sobrepeso e obesidade. Então, essa somatória levou ele a estar mais propenso. Foi notado que a incidência de câncer era maior, tanto da próstata, mama, aparelho digestivo. Então, assim, o pulmão é notório. O cigarro causa de 85% dos casos de câncer de pulmão, mas esse hábito de vida da pessoa acaba interferindo na saúde dela. Então, apesar do câncer de próstata não ter um ponto muito específico para prevenir, a gente já sabe que uma dieta com excesso de gordura, uma vida sedentária e, por consequência, a obesidade, acaba levando a esse paciente a ter mais chance de ter o câncer da próstata. Sem falar do câncer coloretal. Eu acho que nós podemos ver com as gerações mais antigas, né, dos nossos antepassados, né, em que as pessoas eram obrigadas a ter uma vida mais saudável, trabalhavam na roça, eles não eram obesos na sua grande maioria, que eles eram fisicamente ativos, né, faziam exercício fazendo o labor do dia a dia, né, que ele não tinha televisão para ficar sentado, ele tinha que sair para tirar a água do poço, todo o esforço isso vem e o câncer, a partir do momento que a gente começou a ter as comodidades, o conforto de não precisar produzir a comida, de ter os conservantes e tal, e não precisar fazer atividade física para gastar aquele consumo exagerado, eu acho que tudo vem, essas curvas vão se cruzando, né? Então, quanto menos ativo, com mais comodidade, essa doença aumentou, né? Você me levou uma coisa que eu sempre brinco, assim, quando o paciente pergunta em relação à questão nutricional, em relação ao que pode causar o câncer ou não.
E, claro, se você puder no nutricionista, no médico, no nutrólogo, na recomendação, é ótimo. Mas se não, sempre brinco com isso, fazer a dieta da vovó. Eu acho que se a gente fizer a dieta da vovó, aquela dieta mais regrada, mais regulada, com atividades físicas também, não precisa ser uma coisa exagerada, mas com isso, a gente por si só, no dia a dia, com esses hábitos saudáveis, a gente já consegue fazer uma prevenção. Então, a primeira prevenção é isso, exatamente isso. E as coisas vão mudando, né? De um tempo começou óleo de girassol, a banha do porco, e a gente vê que os nossos antepassados estavam certos em relação à banha do porco. Em relação ao açúcar, trocar por adoçante, tem a questão do açúcar, de estimular, a gente tem que fazer o quê? Um consumo regular, um consumo baixo de açúcar, entendeu? Então, tudo que a gente fizer moderadamente vai ser benéfico para a gente, e aí o motor vai funcionar muito bem e melhor durante mais tempo. Tudo é questão de costume, né? Que primeiro que eu aprendi a tomar café depois de velho, né? Então, eu não sou aquela pessoa que toma café desde cedo. E eu acostumei a tomar um café docinho. Hoje eu aboli completamente o açúcar do meu café. Então, eu acho que você começa a perceber certas coisas. É questão de costume, né? Então, você começar a ter um costume diferente. Eu acho que essa pandemia ela vem agora para tentar centralizar. Às vezes você fica um pouco desnorteado, porque é uma cultura que a gente estava de afastamento, então nós vamos ver isso no futuro, né? Quais foram os prejuízos e os ganhos, né? Mas eu acho que é um momento de reflexão também, da gente rever os nossos hábitos, né? O Pedro, eu queria que você abordasse um pouco aí, qual seria a idade de uma paciente jovem começar a procurar o mastologista ou o seu próprio ginecologista para se fazer essa prevenção, e você teria um grupo que teria uma necessidade mais precoce? Perfeito. Segundo o Ministério da Saúde, a gente começaria esse rastreio apenas com 50 anos. Mas a Sociedade Brasileira de Mastologia afirma que a americana e a europeia, que tem que ser a partir dos 40. Tem um trabalho grande brasileiro que mostrou que o câncer de mama na mulher brasileira acontece mais jovem do que no resto do mundo. Então, ainda um reforço a mais para a gente começar esses exames a partir dos 40 anos. Isso na população geral. E fazer a mamografia e, em alguns casos, o ultrassom junto. E tem um exame novo também que chama tomossíntese, que aumenta a detecção de câncer de mama em até 30% em alguns casos. Então, é importantíssimo, pelo menos, iniciar aos 40 anos a consulta com um ginecologista ou, preferencialmente, com um mastologista. E se tiver algum caso de câncer de mama ou outros tipos de câncer também, esse rastreio começa de forma ainda mais precoce e pode incluir outros exames, por exemplo, a ressonância magnética das mamas também, que tem papel fundamental nas mutações genéticas. Então, cada caso deve ser individualizado e, no mínimo, sim, se não fizer nada, começar com 40 anos é o ideal. E lembrar que eu acho que mais importante até que a cadernetinha de vacinação, né, eu acho que a mulher ela tem que saber, porque às vezes você pode ter evoluções rápidas, né? Você vai e faz esse exame, mas ele começa a se desenvolver 3 meses após, e então eu gosto que vocês abordaram uma vez no Canadá, nos países desenvolvidos, onde você tem um sistema de saúde organizado. Todo aniversário da paciente, ela é lembrada pelo sistema de saúde em que ela precisa fazer essa prevenção. Por quê? Quando você acha, eu já fiz, esqueci que eu não tomo conta, muito. Aí você vai fazer com 3 anos e, para sua surpresa, às vezes você pode detectar um câncer numa fase muito avançada que até mesmo... Aqui no Brasil a gente não conseguiria, pelo SUS a gente não conseguiria fazer dessa forma no Canadá, que é uma coisa realmente surpreendente. Mas a gente tem um ponto positivo, pelo menos, que é o Outubro Rosa, né? Se a mulher botar ali na cabeça que pelo menos uma vez no ano, no Outubro Rosa, vai fazer a mamografia, vai fazer o ultrassom de mama. A gente não pode esquecer também do câncer de colo do útero, fazer o preventivo, que é o terceiro câncer mais comum na mulher também. Então, se a gente pegar ali uma vez por ano e falar, não, esse mês eu vou fazer a prevenção, vou cuidar de mim. Já é um ponto extremamente positivo. Eu acho que a gente conseguiria detectar esse câncer muito precocemente e tratar de uma forma menos invasiva, que às vezes não precisaria de quimioterapia, por exemplo, se a gente pegar bem no começo. Você vê, a gente estava falando novamente a analogia, né? Você vai na concessionária,
quando dá o tempo da revisão, você viu 20 mil quilômetros, deixa o carro na revisão para trocar o óleo, os filtros, e você já consegue fazer. Então, lembrando que é importante, porque mesmo após de você fazer esse exame 6 meses, aquele tumorzinho, que aquela célula não foi combatida pelo organismo, ela pode começar a se desenvolver, né? Aproveitando aqui que o Pedro falou, que é muito importante, o Brasil, seu terceiro causa de incidência de câncer, o colo uterino, a gente chega a ser um absurdo, assim, é uma tristeza, porque é um tumor altamente que você pode prevenir, primeiro, hoje, através das vacinas, a gente sabe que é através do HPV, então a gente vacina as crianças, tanto as meninas quanto os meninos, pelo Ministério da Saúde, hoje tem essa vacina disponível. Você sabe que depois, durante a idade fértil da mulher, através do acompanhamento com o ginecologista, um exame simples chamado Papa Nicolau, você consegue detectar as lesões pré-malignas e curar o paciente sem quase nenhum tratamento, sem um tratamento invasivo, sem precisar fazer quimioterapia, rádio, nada disso. E quando a gente pega a nossa incidência, a gente tem um número elevado de pacientes que progridem, tem doenças que ficam inoperáveis, aí tem que fazer químio, rádio, fica com uma doença incurável. Acaba que as pesquisas nesse tipo de patologia, por ser baixa incidência no restante do mundo, nos países de primeiro mundo, onde eles fazem prevenção, não se desenvolvem grandes drogas, grandes tratamentos para tratá-las. Então, assim, isso é uma coisa também a gente tem que sair daqui para as mulheres. A prevenção do câncer de colo uterino é uma coisa simples, barata e eficaz, e cura. Por isso que aí, quando eu comecei na minha fala, que a gente tem vários tipos de câncer, então a gente tem que entender a doença como várias, não sendo como uma. O colo uterino é uma doença altamente que a gente consegue pegar pré-maligno e tratar. E nesse caso, com pessoas mais ativa sexualmente, né, que pode ser contagiosa pela relação sexual, que no caso é o HPV. Né? Exato. E os mais jovens hoje já estão sendo imunizados com a vacina. Né? Exatamente. E a gente vê tanto na internet algumas vezes, né, um desserviço pra gente, falando que a vacina causa autismo, por exemplo, um câncer que pode ser tratado, pode ser prevenido com a vacina. É uma coisa fenomenal. 99% dos cânceres de colo do útero são causados pelo HPV, basicamente por 2 tipos. A vacina previne 4 tipos de infecção pelo HPV, incluindo esses 2. Então, realmente é uma chance que a gente tem de praticamente eliminar. É como se tivesse fazer uma analogia com o pulmão, é como se tirasse o cigarro do mundo. Então, é uma coisa que realmente a gente conseguiria fazer um impacto importantíssimo e que o Brasil dá de graça no SUS, para as crianças entre a faixa etária pré-definida, até 14 anos. Guilherme, no homem, o HPV ele poderia causar algum tipo de câncer também? Então, o HPV no homem já foi considerado uma lesão pré-maligna. Atualmente, eles não estabeleceram essa linha direta. A linha de raciocínio de maneira indireta seria que, se o homem não se cuida, se ele tem uma manifestação do HPV e não trata, significa que a qualidade da saúde dele está baixa. E aí ele fica propenso ao câncer de pênis, que é um câncer que você previne com água e sabão. A higiene previne o câncer de pênis. A principal causa de câncer de pênis é má higiene. Então, se esse paciente tem uma lesão por HPV e não trata, então a qualidade da saúde dele baixa, possivelmente o fator social dele é o grande fator para poder você intervir e evitar outros tipos de câncer. E evidentemente que naquela consulta multidisciplinar, você precisa estar falando para esse paciente, para essa pessoa, que se ela é portadora da lesão do HPV, ela pode estar transmitindo isso para a companheira. Então ele tem que se tratar, ele tem que alertar a companheira que o HPV é sexualmente transmissível. E agora com o SUS disponibilizando a vacina para meninos e meninas, os pais, os educadores, a sociedade como um todo, os formadores de opinião, tem que mostrar que esses jovens precisam ser vacinados para lá na frente não ter consequências graves. A famosa crista de galo, né? Famosa crista de galo. Alguns casos, pequenas lesões
discretas na glande, no suco balano prepúcial, em outros casos, grandes lesões, e aí é o contrassenso. Se a lesão é muito pequena, a pessoa não dá valor, ignora aquilo ali, e aquilo ali gera um problema. Se a lesão é muito grande, a pessoa fica com medo, com receio, com vergonha de expor aquilo ali, se esconde e depois tem consequências ruins. Então, no caso, eu acho que o autoexame, tanto para o homem como para a mulher, você acha que você vai abordar daqui a pouco um pouco desse autoexame da mulher, que ela pode notar alguma diferença. Eu acho que o homem também, você tem que sempre estar olhando o seu corpo como um todo, né? Acredito, a parte de pele também, de ver lesões na pele, que você acaba identificando, né, Leonardo? É se conhecer, né? Eu acho que as pessoas, elas se conhecendo e perdendo um pouco o preconceito de procurar o seu médico, como foi falado, muito bem colocado pelo Pedro aqui no início, pelo Guilherme, desculpa, que o homem tem muito preconceito de neurologista, como é esse medo do toque retal, esse medo do exame. Depois a gente pode falar também da prevenção dos tumores gástricos e colônicos também, do intestino. Tem que fazer uma colonoscopia, sabe? As pessoas têm medo, um preconceito que a gente tem a partir dos 50 anos também, pelo menos uma vez tem que fazer uma colonoscopia. Isso aí a gente previne, pega lesões que são pré-clínicas, que não têm sintomas. Então, com isso, se a gente vencer essa barreira, a gente fizer prevenção, a gente vai viver muito mais e melhor. Ótimo. A gente está terminando o segundo bloco, vamos voltar com o Dr. Guilherme depois para falar quando seria a idade desse jovem, do homem, para fazer o seu check-up também, para evitar que se tenha um quadro mais avançado. Até daqui a pouco. Voltando aqui para o terceiro bloco, falando hoje de tumores mais frequentes no homem e na mulher. Com o Dr. Guilherme agora, a abordagem desse paciente, que quando ele começaria a procurar o urologista e qual seria essa sequência, se teria algum exame que seria mais específico, claro que depois de um acompanhamento primário, né? Eu acho que como o câncer de próstata é o tumor mais prevalente no homem, esse paciente, a partir dos 50 anos de idade, deve procurar um urologista para fazer esse diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então, de maneira geral, a partir dos 50 anos, exceto aqueles que têm história familiar, e aí a gente antecipa esse acompanhamento e vai a partir dos 45 anos de idade para o câncer de próstata. E esse paciente, quando ele procura o urologista, ele faria algum exame? No caso, a gente estava discutindo no intervalo a questão do PSA, tem alguns exames específicos, depois eu vou abordar a mama também sobre esse tema. Eu acho que especificamente para a próstata, o que precisa ficar enfatizado é que o diagnóstico precoce do câncer de próstata inclui o PSA, que é um exame de sangue, e o exame físico da próstata através do toque retal. Como o assunto não é exclusivo de câncer de próstata, a gente tem dentro da urologia outros exames que auxiliam no diagnóstico precoce de tumor no rim e na bexiga, que inclui uma ultrassonografia, que é um exame de fácil acesso, relativamente barato, e isso complementa a nossa avaliação do paciente como um todo. E dentro da urologia, o paciente jovem deve sim procurar um urologista para conversar, para entender o que é a saúde do homem, porque o jovem também tem risco de ter câncer no testículo e outros focos primários de câncer, câncer de pênis, câncer no ureter. Então, se possível, está sempre em contato com um médico assistente e avaliar
uma oportunidade de ir ao urologista para poder fazer uma avaliação, pelo menos uma avaliação ao longo dessa juventude e a partir dos 50 anos, anualmente, fazer esse acompanhamento para poder prevenir, para poder diagnosticar de maneira precoce o câncer da próstata. Então, Leonardo, a gente fazendo um apanhado geral, a gente viu muito sobre a condição que a pessoa leva à sua própria vida, as condições que ela se expõe são muito importantes, mas chega um momento em que aquela pessoa não foi tão assídua no médico, chegou, foi diagnosticado, chega no consultório do mastologista, do urologista, com câncer. E nesse estágio, qual seria um estágio aí que deixaria a gente preocupado aí, e aquele estágio que a gente teria uma solução quase que completa, né? Então, vamos lá, a gente vai dividir, de uma maneira geral, em 4 estágios. O estágio 1, que é um estágio muito inicial, o 2, um estágio intermediário mais inicial, o estágio 3, um estágio moderado mais avançado, o estágio 4, quando a doença está metastática. Então, na maioria das doenças, o estágio 1, os tratamentos 1 e 2 tendem a ser curativos, né? Então, dependendo do tipo de doença que a gente vai fazer, os tratamentos podem ser cirúrgicos ou podem ser através de radioterapia, no câncer da próstata, por exemplo. Dependendo da idade, uma série de fatores, doenças iniciais, tem uma predisposição a fazer tratamentos cirúrgicos. Caso não tenha contraindicação, a radioterapia pode ser um tratamento curativo também. Então, nessas fases, a gente consegue curar o paciente. Na mama, a mesma coisa. Numa fase inicial, a gente está com o cirurgião, é até difícil de eu falar, mas na fase inicial a gente pode fazer o tratamento cirúrgico anteriormente, ou a gente fazer algum tipo de tratamento para diminuir o tumor da mama e operar depois. Quando a gente começa a passar, na maioria dos casos, assim, porque são vários tipos de doença, para o estádio 3, por exemplo, a gente já começa a se preocupar e talvez perder alguns tipos de doença, a chance de operar ou de curar de uma vez. Então, a gente precisa fazer algum tratamento, como a quimioterapia ou a radioterapia. E quando a gente tem a doença avançada, fora dos locais primários, onde ela nasceu, surgiu aquela doença, a gente já começa a fazer tratamentos paliativos. Aí podem ser quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, dependendo do tipo de doença. Então, o que a gente quer? Pegar doenças no estágio muito inicial, para a gente conseguir retirar a doença e depois fazer um tratamento, pode até fazer um tratamento complementar, ou com quimio, ou com rádio, para que a doença não volte. Ou então, se tiver pequenas células ali, que a gente mate aquela célula, mas não a gente fazer paliação de sintomas. E com isso a gente cura o paciente. Você vê, a importância de se fazer esse acompanhamento, chega um momento que você não pode nem realizar a cirurgia, porque já passou o tempo e aquela doença já disseminou pelo corpo inteiro, né? Então, Pedro, esse paciente chegou no seu consultório com a fase inicial. Qual seria a abordagem? Então, na maioria dos casos de câncer de mama inicial, ele é facilmente tratado, como o Dr. Leonardo falou, curado, com uma pequena cirurgia, pode ser um quadrante e depois radioterapia. Alguns casos, os pacientes que desejam, a gente pode fazer também a mastectomia por dentro, que deixa a pele e faz a reconstrução na hora, e aí, nesse caso nem radioterapia não precisaria, porque seria uma mastectomia. Mas no caso, o foco todo da nossa conversa hoje foi o diagnóstico precoce. Feito o diagnóstico precoce, o tratamento é curativo, uma cirurgia pequena e radioterapia seriam suficientes na maioria dos casos. Caso de paciente jovem, às vezes, a gente faz alguma coisa em relação ao ovário, às vezes precisa fazer quimioterapia mesmo sendo inicial, mas na maioria dos casos, o câncer de mama inicial é tratado e curado. Guilherme, qual seria essa fase? Os tumores na sua fase muito precoce, eles já teriam que ser operados, ou se você tentaria conduzir isso de uma forma mais expectante, como seria esse caso na próstata? Bom, na próstata, o tumor ele evolui de uma maneira relativamente lenta. Diferente de outros tumores que são mais agressivos, o tumor da próstata, ele o dano dele é muito maior com o passar do tempo. Então, quando esse paciente se cuida, procura um especialista, procura um urologista e consegue fazer esse diagnóstico cedo, a gente
inclusive consegue acompanhar ele para pensar no melhor momento para fazer essa cirurgia. Então dá para a gente até inclusive acompanhar por um período de tempo para a gente ver o melhor momento para fazer essa cirurgia. Como grande parte desses pacientes que procuram a doença já não está tão inicial assim, a gente já propõe a cirurgia para ele e como um plano alternativo, inclusive a radioterapia, os dois com o objetivo de cura do câncer. Então, o câncer de próstata diagnosticado cedo, na fase inicial, tem alta chance de cura. E aí, nessa fase inicial, a gente consegue propor a cirurgia da retirada da próstata e consegue fazer uma cirurgia menos agressiva e consegue, inclusive, com o auxílio da cirurgia minimamente invasiva, diminuir as taxas de incontinência urinária e de disfunção erétil, de impotência sexual. Então, muitas das vezes, o homem tem o medo de procurar um urologista para fazer esse diagnóstico, com medo de afetar a sua masculinidade, e esse medo aumenta quando você fala para ele que ele precisa fazer a cirurgia, que ele tem indicação de fazer uma cirurgia, porque ele preza muito pela sua funcionalidade sexual, ele tem medo de evoluir para disfunção erétil. Então, a urologia evoluiu a ponto de que, fazendo cirurgia minimamente invasiva, a gente consegue também preservar essa continência urinária e essa função sexual do paciente. Eu acho que nós não precisamos estar em centros super especializados, né, para você fazer a abordagem inicial, para fazer o acompanhamento, independente se a sua cidade tem ou não os tratamentos mais especializados. Então, assim como no seu caso o robô, que seria muito menos invasiva, mais avançada, mas eu acho que essa abordagem inicial com o especialista para pegar o estágio, sempre tentar pegar um estágio cada vez mais precoce, mas eu acho que a gente tem que puxar um pouco para Linhares, né? Eu acho que, assim, todos que estão aqui estão incluídos na nossa região, né? Então seria a radioterapia, a gente não tem disponibilidade, tirando Vitória e Cachoeiro, até Itabuna, então a gente fica restrito ainda aos grandes centros, né? Mas em breve Linhares vai ter, tanto o Hospital Rio Doce como a nova instituição que está saindo vai ter essa radioterapia, que eu acredito que vai completar um ciclo de tratamento, né, nas duas patologias, assim como ressonância, que a gente tem uma das mais modernas do estado aqui hoje em Linhares, que pode ajudar também, né, Guilherme, na questão da próstata. Eu acho que a gente acredita na medicina tendo os recursos. Eu acho que Linhares está caminhando, como os especialistas que estão aqui, todos com formação em grandes centros, a gente podendo fazer na nossa região, eu acho que é o ideal que a gente espera, né? Então, queria com isso que você desse as suas palavras finais aí, as considerações. Perfeito, eu acho que acompanhar com o generalista, fazer os exames de prevenção, de screening da maneira correta e depois, caso tenha necessidade, procurar o especialista. Eu queria agradecer muito, foi um prazer estar com todos aqui na mesa. Espero poder voltar outras vezes, espero que a gente tenha ajudado bastante. Doutor Pedro. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que a mensagem que fica hoje é que o diagnóstico precoce é o mais importante e que a gente consegue fazer isso em Linhares e logo mais a gente vai conseguir fazer isso de forma muito completa com a radioterapia também. Então não vai ter mais necessidade da gente sair da nossa cidade. Guilherme. Isso é muito bom. Bom, eu queria muito agradecer a esse convite. É uma oportunidade única estar podendo expor esse problema tão frequente, tão importante, que são as patologias da próstata. É preciso enfatizar que na região de Linhares você consegue fazer um acompanhamento, uma triagem para fazer esse diagnóstico precoce. A radioterapia que está prevista para
para contemplar nossa cidade. É fundamental para a equipe de urologia para poder associar esse tratamento. E hoje em Linhares a gente consegue fazer a cirurgia minimamente invasiva, então o paciente que ele tem o diagnóstico do câncer de próstata, ele é tratado com qualidade aqui na cidade, então ele vai ser muito bem assistido aqui em Linhares. Ótimo, queria agradecer então a presença de todos, eu acho que foi muito ilustrativo, a gente conseguiu falar bastante, esclarecer um pouco dessa patologia que, como foi dito, se você não vê o avançar dela, se você não prestar atenção dela, quando você descobrir, é a mesma coisa que um buraco no asfalto. Quando ele está pequenininho, é fácil consertar. Depois que ele chega, ele pode derrubar a estrada, né? Então, falar que esse programa vai ao ar novamente amanhã, nas quintas-feiras pela manhã, às 6 da manhã, domingo à tarde, e disponível também no YouTube. Agradecendo a presença, a audiência de todos. Um grande abraço. Bate-papo das 6 foi um oferecimento Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103 5000 Uniscan.